Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês uma atualização que eu fiz no robozinho aqui, que permite que a gente possa estar comprando aqui com as boletas ou fazendo operações com as linhas horizontais. Então, a partir do momento que você agora faz a operação, você vai ter à disposição aqui nesse canto aqui o tipo de operação que você está fazendo, se você está fazendo uma compra, se está fazendo uma venda, qual é o tamanho da sua posição, tá? Qual foi o seu preço de abertura, em que ponto que você entrou no mercado, qual que é o preço atual e qual que é a diferença entre pontos, entre o preço atual e o seu ponto de entrada, e também o resultado financeiro, se você está tendo lucro ou prejuízo. Nesses dois pontos últimos aqui, resultado de pontos e lucro ou prejuízo, ele vai ficar verde ou vermelho, dependendo da sua situação. Se você está tendo lucro, se está tendo pontos a favor, você fica verde, e se está tendo prejuízo, fica vermelho. Ok? Então, a ideia aqui com essa atualização é estar visualizando, né, para que você possa auxiliar nas suas tomadas de decisões. Ok? Eu vou fazer uma operação simples aqui, só para rápida, só para estar mostrando para vocês como que aparece. Por exemplo, eu vou vender aqui, tá? Então, quando eu vendo, como eu fiz aqui dentro, uma configuração de dois contratos, 200 pontos de gain e de loss, tá? Fiz um trade stop de 60 pontos, quer dizer, andou a favor 60 pontos, ele vai corrigir meu trade stop de 200, a diferença de 80 pontos do preço corrente, né? Então, ou seja, bateu 60 pontos ao meu favor, ele puxa o meu trade stop e deixa ele uma distância de 80 pontos do preço corrente. A partir de 120 pontos ao meu favor, ele deixa uma distância do preço corrente de 60 pontos, ok? Feito isso daí, eu vou aqui no mercado e vou estar acompanhando. Por exemplo, eu fiz uma venda, estou com dois contratos, entrei no 141.875, agora está em 142 mais ou menos, estou com quase 100 pontos de perda. Então ele está mostrando para mim aqui resultados em pontos, 70 pontos, lucro ou prejuízo, R$36. Então isso aqui permite que eu possa estar acompanhando a operação, identificando, né, se vale a pena continuar, se não, eu posso sair, tá? Como ele entrou e andou contra, né? Praticamente ele está mantendo aquele trailing stop aqui de 200 pontos de stop loss e 200 pontos de stop gain, ok? Vamos deixar rodar um pouco aqui só para a gente verificar como que funciona. Isso aqui é importante para a gente estar visualizando. Falar, ok, fechou a operação, né? Era uma venda, fiz uma venda, ele andou contra, então deu 200 pontos de stop loss. Eu consegui acompanhar, visualizar nesse espaço aqui. Agora eu vou fazer uma outra operação ao contrário, de compra, para vocês possam ver. Ele modifica aqui em cima. Quando é compra, ele modifica aqui em cima, ok? Só esperar a oportunidade aqui para a gente estar fazendo a sua operação. Antes disso, eu quero aproveitar aqui e reforçar a questão do setup. Então, nós temos aqui a nossa VWAP com as linhas superiores e inferiores, né? Estou trabalhando aqui com 300 pontos de distância. Nós temos a zona de preço aqui, hoje eu estou trabalhando na zona de preço aqui com 60 pontos, tá? Com a média de 21. Então, ou seja, essa zona de preço aqui, né, que é esse espaço coberto aqui, se vocês perceberem, ele foi até a zona de preço e está retornando. Mas se a gente observar aqui, ele veio, desceu, ficou dentro da zona de preço, foi para fora, voltou, ficou dentro da zona de preço, voltou para dentro, e somente a partir daqui que realmente começou a cair e aí não voltou mais para dentro dessa zona de preço. Então mostra como que é importante estar acompanhando e entendendo como que essa zona de preço funciona. No caso de alguém que quiser trabalhar numa das possíveis operações, entrada de operações, o rompimento da VWAP, é importante destacar que a entrada deve ser feita após a zona de preço. Então rompeu de baixo para cima a VWAP, eu vou entrar aqui nessa parte de cima aqui da zona de preço. Rompeu de cima para baixo, como é o exemplo de hoje, eu teria que entrar aqui embaixo, tá? Nessa parte aqui da zona de preço, ok? Então no caso aqui, se fizesse esse movimento, você poderia sofrer um stop aqui, tá? No segundo movimento você teria um ganho considerável, né? Porque ele depois foi embora, tá? Isso que é importante, né? Que a gente não tem 100% de acerto, mas probabilidades. Então nesse caso tinha um stop loss, né? Que é esse primeiro movimento, mas no segundo movimento
o gain era pronto. O outro ponto era fechou fora, fechou dentro. Fechou fora da superior, voltou para dentro, é venda. Fechou fora da parte inferior, voltou para dentro, é compra. E o que, que a gente pode também estar observando? A questão dos sinais, do pico, especialmente assim, o pico do volume aqui. Então a gente teve aqui dois exemplos aqui, ó. Nós tivemos esse pico de volume aqui, tá? Que aconteceu exatamente nesse movimento aqui. Quando deu esse movimento, geralmente acontece esse pico de volume. O mercado está numa direção, a tendência é que o próximo movimento seja ao contrário. Então estava no movimento de alta e o próximo movimento foi de baixa, tá? Em um outro momento que nós tivemos outro pico de movimento interessante e bom foi nesse ponto aqui, se não me engano aqui, ó. Aqui nós tivemos um segundo pico que era o que? Um movimento de baixa, depois teve um movimento de alta. Nesse ponto aqui, especialmente nesse movimento aqui, a gente também tinha uma sinalização de venda, de compra. Por quê? Porque o mercado veio e fechou fora da banda inferior e no movimento seguinte ele voltou para dentro, gerando aqui no caso uma compra, e a gente pode observar que deu aqui cerca de 250 pontos mais ou menos. Tá? Então essas confirmações é muito importante. Um outro detalhe também nas confirmações é a linha verde, que é da tendência, ou seja, esse primeiro movimento inicial foi um movimento de alta, a gente percebe aqui todo o movimento, tá? Depois, quando há um rompimento aqui, a partir desse ponto aqui, vou até marcar aqui para a gente verificar, tá? A partir desse ponto aqui, tá? Quando ele vai para baixo de 50%, a gente percebe que o mercado não volta mais, ok? Agora aqui, por exemplo, nós estamos com um movimento de compra. O correto seria estar fazendo a compra aqui em cima, tá? Ele romper aqui para cima, mas eu vou comprar antes só para que vocês possam estar observando, ok? Vamos lá. Fiz uma compra agora, usando a boleta de compra, tá? Então ele mostra para mim que eu estou numa compra, eu estou com 2 de volume, tá? E eu entrei no 142,130, agora está no 142,090, no 100, né? Está dando aí 20 pontos, 25 pontos de perda, tá? Então, ou seja, se ele romper 60 pontos, ele vai puxar o meu trade stop. Se ele retornar, eu tenho meu stop loss aqui embaixo, tá? Bem aqui embaixo, de 200 pontos. Então, a ideia é justamente nesse ponto aqui, a gente está observando o movimento para me saber, inclusive, tá? Que eu posso estar acrescentando. Se eu sentir que assim, apesar de o movimento estar meio lateralizando aqui, eu tenho uma visão aqui aonde que eu posso estar operando. Por exemplo, eu acho que de repente vai subir mais, então eu vou comprar mais 2. Então comprei mais 2, ó, foi para 4, tá? Tá no 142, 153, quer dizer, eu tenho toda a informação aqui. Vai passando aqui os resultados, tá? Ele vai, se ele fizer 60 pontos aqui dessa distância, tipo lá no 210 mais ou menos, ele vai puxar o meu trailing stop. Puxando o meu trailing stop, eu posso também fazer uma adicional. Está andando a meu favor fazer uma adicional. Então, toda essa informação você vai ter aqui ao seu lado aqui, ok? E isso pode te ajudar bastante. Um outro ponto que eu posso estar fazendo aqui, eu estava fazendo uma parcial, aí eu pego, vou vender 2, pronto. Permaneceu no 153, eu vendi 2, tá? E eu posso agora fechar. Eu fiz parcial de 2, eu acho que ele vai ficar nessa lenga-lenga, eu pego, eu venho aqui, faço um fechamento aqui e encerro a operação, ok? Então é isso que eu tinha que estar mostrando para vocês aqui, isso facilitando aqui o nosso tipo de operação. Você tem toda uma visualização aqui nesse canto, ok? Então qualquer dúvida é só me chamar que eu posso estar explicando um pouco mais, quem tiver interesse em adquirir essas ferramentas, ok?